Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, neste momento, ó Pai, entro na Tua presença, Senhor, para Te agradecer, ó Deus, pelo Teu cuidado, pela grandeza, Pai, do Teu amor, pelas maravilhas, Senhor, que tem feito, ó Pai. Nós Te louvamos, Senhor, agradecido, Pai, por tudo, Pai, pois o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada um de nós. Eu coloco, Senhor, em Tuas mãos mais essa reflexão, meu Pai. Que o Senhor venha me usar, ó Deus, para o louvor de Tua glória. Pai, eu Te louvo agradecido, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem me dado a cada dia. Louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma reflexão para glorificar o nome do Senhor, que é digno de toda honra e de toda glória. Hoje a nossa reflexão se encontra no livro de Marcos, no capítulo 2. Vamos estar lendo sobre o paralítico, né? E é algo que toca em nossas vidas, nossos corações, né? Porque a gente vê que a fé dos amigos do paralítico, o que eles fizeram para ajudar, o que eles fizeram ali na história, você viajar nessa história, e o que eles fizeram para ajudar o amigo deles, isso é gratificante. Assim nós devemos ter esses amigos em nossas vidas, amigos que nos levam até Jesus Cristo, amigos que nos aproximam de Cristo, assim como esses amigos. Vamos ler, depois eu vou dar continuidade à explicação, mas é maravilhoso. É gratificante servir ao Senhor, estar próximo, estar ajudando aqueles que necessitam, porque como eu ajudo? Como que eu posso ajudar? Às vezes a pessoa pode perguntar, como que eu vou ajudar uma pessoa? Você ora por a vida da pessoa, você busca a Deus por a vida da pessoa, você fala do Senhor para aquela pessoa, né? E tantos em nossas voltas que necessitam e precisam de Jesus em suas vidas, e nós podemos apresentar Jesus a essas pessoas e ter comunhão um com os outros, né? E a gente vê isso nesse livro de Marcos. É maravilhoso, maravilhoso ler. Então, gente, busque, vocês têm a Bíblia em casa, leia a palavra de Deus, ora ao Senhor. Pai, me dê entendimento para que eu entenda, para que eu compreenda. Quando não temos a palavra de Deus, a gente pode ouvir, né, através das redes sociais. Mas o importante, você ter sua Bíblia em casa, para você ler. Fazer igual os crentes de Bereias, né? Examinar as Escrituras. Isso é maravilhoso, porque ninguém vai os enganar, porque está escrito na palavra de Deus a verdade. Como diz, conhecereis a verdade vos libertará. Vamos lá ler o livro e dar continuidade à nossa reflexão, que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Se observarmos, o lugar que mais Jesus ia, pregava, ensinava, era onde? Em Cafarnaum. A gente lendo a Bíblia, a gente vai entender que Jesus, ele sempre estava ali. E onde Jesus estava, havia o que? Multidões. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhe a palavra. A gente vê aqui o versículo 2. Era muita gente. Jesus estava aqui em Cafarnaum, em uma casa, e eram multidões por todos os lados, provavelmente até nas janelas, né? Ali havia pessoas, porque era tumulto, era muita gente, muitos ali queriam ouvir
aprender sobre o reino de Deus, tinha aqueles curiosos também, e tinha aqueles que só iam para tentar pegar em Jesus em algumas falhas. E também tinha aqueles que iam em busca de um milagre, de uma cura, porque a fama de Jesus percorria ali em toda a região. Então sempre tinha um motivo para buscar Jesus, para aprender de Jesus. E nós também não somos diferentes, né? Muitos vão até Cristo à busca de uma cura, à busca de um milagre. É assim. Muitos de nós vai até Cristo porque a gente não está aguentando mais a situação, a gente não está sabendo como lidar. Esse foi o meu caso, né? Eu cheguei aos pés de Jesus, eu fui arrastada até Cristo e louvo a Deus, aleluia, por Jesus ter ali me salvado, ter misericórdia de mim, da minha vida, eu louvo a Deus por isso. Só tenho motivo para glorificar, por isso eu disse, Senhor, eu vou te servir. Enquanto eu viver, eu vou te servir. Eu glorifico ao Senhor a cada dia. E Jesus nos levanta para a gente ajudar outras pessoas também, está clamando, ajudando em orações, está buscando, e para isso estamos aqui, né? Versículo 3. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. O versículo 3, meus irmãos. Trouxeram um paralítico por 4 homens. Agora a gente observa. Esses 4 homens, eles pensaram no seu amigo, que estava ali num leito. Ele não tinha como chegar até Jesus. Ele não tinha como, ele não pediu para que ninguém levasse a ele até Jesus. Para ele não tinha mais jeito. E a gente vê aqui algo impressionante. Os amigos. Esses amigos do paralítico. Aqui na Bíblia cita 4 amigos, mas ele poderia ter muito mais, mas esses 4 amigos foi os que olharam para ele com misericórdia. Olharam para ele e a fé deles, nós vamos ajudar. Ele vai ser curado, nós vamos levar até Jesus e Jesus vai curar, vai restaurar a saúde dele. É nessa fé que muitas vezes, quando a gente estiver passando por situações difíceis, onde não temos esperança, onde o médico diz não, mas Jesus diz sim. Jesus fala, Jesus cura, Jesus ressuscita. Esse Jesus nós buscamos, esse Jesus nós servimos, igual esses 4 amigos. A fé desses 4 amigos falou mais alto do que tudo ali naquele momento. Eles tiveram o mesmo propósito, uma mesma fé, que foi ajudar o seu próximo. E ali o seu próximo era o seu amigo, que estava ali, que para ele não tinha mais jeito, ele não ia andar. E eles se condói, eles se pensam, né? Vamos ajudar, nós podemos ajudar. Um sozinho não consegue, mas nós 4 vamos ajudar eles, porque era uma maca. Então era 2 segurando na frente, 2 segurando atrás. Imagina isso. E carregando aquele homem. A gente não sabe a distância que foi, se o sol estava quente. Mas vocês imaginam o amor que eles tiveram por aquela vida, a fé que eles tiveram, que eles tinham certeza que Jesus os curaria. Oh, aleluia! É nessa fé, meus irmãos, que nós devemos agarrar. É em Jesus que nós devemos segurar, porque só Ele salva, só Ele nos liberta, só Ele nos transforma, só Ele tem o caminho da vida eterna. Aleluia, glória a Deus.
E assim como esses 4 amigos ajudar esse paralítico, é assim que nós precisamos ajudar. É assim que nós precisamos manter a nossa fé viva, mesmo em caminhos obscuros. A nossa fé é em Jesus Cristo. Aquele homem não tinha mais esperança nenhuma de um dia andar. Mas os amigos deles, eles tiveram fé, o amigo, aleluia, aqueles amigos, eles se uniram, eles se deram a mão, eles abraçaram essa causa para ajudar o seu próximo, para ajudar o seu amigo. Imagine a fé daqueles homens. Aí eles andam, aleluia, eles vão até Jesus, mas como já foi falado, onde Jesus estava, havia grande multidões. E ali eles tiveram o que? Impedimento. Porque como que eles iriam passar até Jesus? Não tinha espaço para eles passarem. Era muita gente. Não tinha como entrar naquela casa. Eles poderiam ter chegado ali e falar, não tem jeito. Vamos desistir. Nós chegamos até aqui, nós tentamos ajudar, mas não teve jeito. Não tem jeito. Vamos deixar isso quieto. Muitos de nós faríamos isso. Muitos de nós iríamos desistir no meio do caminho. E essa é a realidade de hoje. Essa é a realidade. Que a gente desiste, mas Jesus não desiste de nós. É nessa fé que nós devemos agarrar e segurar as mãos de Jesus e seguir em frente, assim como esses homens. Eles foram barrados ali porque não tinha como entrar, havia grande impedimento. Eles poderiam desistir ali naquele momento, mas eles não desistiram. Por que que eles não desistiram? Porque eles tinham fé. O que eles pensaram, nós vamos levar ele até Jesus. Eles já tinham esse propósito, os 4 ali, nós vamos. E ali havia um local que eles poderiam subir, e eles subiram, né, nessa casa. E ali, imagina você, Jesus ali pregando sobre o reino de Deus. Imagina a gente estar dentro de uma igreja, no templo, e alguém chegar e começar a desmontar a igreja, bater lá em cima no teto da igreja, destelhando, para levar, para salvar uma vida, para ver um milagre na vida de um amigo. Não é para todo mundo, meus irmãos. Para isso Jesus nos chama, para ser como esses amigos. E eles vão, e eles começam ali a tirar, começam a destelhar aquela casa. Aí, imagina que eles vão passando, descendo, aquela maca que fala no meio, bem onde Jesus estava. E eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, aleluia. Eles não reclamaram. Eles estavam ali sedento, aleluia, cheio de fé, cheio de certeza que Jesus poderia curá-lo. E eles nem somente falaram, Jesus, cura o nosso amigo. Não precisou, meus irmãos, porque Jesus viu a fé daqueles homens, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus viu a fé deles. Aí eles descem aquela maca até Jesus e ali coloca. Oh, aleluia. Vamos lá, dar continuidade aqui. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, remover o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus encontrava e pela abertura descer o leito em que o paralítico estava deitado. Viram o que esses amigos fizeram por esse amigo, por esse paralítico. Vamos dar continuidade. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, vendo a fé. Jesus viu a fé de quem aqui? A fé do paralítico ou a fé dos amigos?
Meus irmãos, aqui a fé foi dos amigos, a fé não foi do paralítico. Porque o paralítico, ele poderia muito bem pedir ajuda dos seus amigos, mas foi os seus amigos que se reuniram, aleluia, se condoeram para ajudar. Os seus amigos ali tiveram misericórdia. Se a gente não levar, quem vai levar ele até Jesus? E é assim que nós podemos fazer com nossos amigos, aproximar os nossos amigos de Jesus. Oh, aleluia! Através da mensagem, através da palavra de Deus. Oh, Deus maravilhoso! Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E quando Jesus ali fala, os seus pecados estão perdoados, aí começa o quê? Aqueles, que começam a murmurar. Alguns escribas que estavam ali, vamos lá ver. Alguns escribas estavam sentados e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Então eles começam, tem aqueles, meus irmãos, que ao invés de nos incentivar a caminhar para o Senhor, tem aqueles que sempre vai murmurar. Às vezes você está passando uma situação na sua vida e tem aqueles, não tem jeito, para fulano não tem jeito. Quantas vezes eu ouvi isso na minha jornada, na minha caminhada? Mas tem jeito sim. É assim que a gente tem que pensar, é assim que Jesus nos transforma, quando a gente tem essa fé viva no nosso coração. Tem jeito. Jesus tem plano nas nossas vidas para cada um de nós, para cada um de nossas famílias, para cada um da nossa parentela, dos nossos amigos. Basta a gente crer, a gente ter certeza nos nossos corações que Jesus, ele é quem salva, Jesus, ele é quem nos transforma, Jesus nos cura, Jesus nos limpa de tudo aquilo que não agrada a ele, é Jesus. E assim como tem esses que tentam ali arrazoar, ele estava tentando pegar Jesus em alguma falha, e eles veem o quê? Quem é? Eles falam blasfêmia. Muitas vezes, se a gente der lugar, a gente é desencorajado também. Não podemos. Nós precisamos permanecer firme, aleluia, assim como esses homens. Jesus, conhecendo os corações deles, vamos lá para vocês entenderem. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes. Jesus conhecia os pensamentos deles. Jesus, ele conhece os nossos pensamentos. Jesus sabe o que pensamos. Jesus sabe o que necessitamos. Mas também nós precisamos falar para Jesus: Senhor, e contar o seu problema para Jesus. Vamos lá? Porque vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Jesus faz uma pergunta. Por que vocês estão pensando? Porque Jesus conhecia o pensamento deles. Então, por isso que Jesus fala: por que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil, olha só, o que é mais fácil, dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome a sua cama ou o seu leito e vá para a sua casa? O que é mais fácil? Porque Jesus já conhecia aqueles ali, que tinha muitos ali que ia para tentar pegar Jesus em alguma falha. Não porque ia, porque queria algo do Senhor, mas eles queriam arrumar uma falha. Ia para tentar derrubar Jesus, para impedir que Jesus cumprisse o ministério terreno dele. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar
pecados e disse ao paralítico, olha só, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. E a gente vê aqui o que Jesus falou. Aqueles homens não entenderam nada, porque Jesus conhecia os corações deles. O que eles estavam maquinando, o que eles estavam pensando, o que eles estavam razoando. Ali dentro dos corações deles, Jesus já conhecia. Por isso que Jesus fez dessa forma. O que é mais fácil? Falar, os seus pecados estão perdoados. Porque Jesus perdoa nossos pecados. Se a gente pedir perdão, Jesus, ele nos perdoa. Ou o que é mais fácil dizer? Levante, toma o seu leito, a sua cama e vá para a sua casa. Oh, aleluia. E Jesus ali fez isso. E aquele homem imediatamente se levantou. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirar e dar glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Todos. A palavra de Deus está falando todos. Jamais vimos coisas assim. Imediatamente aquele homem levantou, pegou seu leito, a sua cama e foi andando no meio daquela multidão, aleluia. Através de quê? De um gesto amoroso. Através daqueles amigos, aleluia. Aqueles amigos, eles tiveram o amor no seu coração, por aquela vida, aquele amigo, aleluia. E é assim que nós precisamos ser, ter essa fé viva, essa fé verdadeira e ajudar os nossos amigos, ajudar os nossos, aqueles que necessitam, aqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de uma palavra, aqueles que precisam de ânimo. É assim. E aqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que não existe uma pessoa que não tenha uma Bíblia em casa. Eu acredito que não existe. Leia, busque, peça a Deus força, peça a Deus entendimento para que Deus o ensine a ter fé. Ter essa fé desses homens, ter essa certeza desses homens. Não desanime, por mais que seja difícil, ore. Paulo e Silas estavam na prisão, estavam ali acorrentados, estavam sendo vigiados, e eles, aleluia, começaram a cantar, louvar a Deus, e ali as correntes foram quebradas, os portões foram abertos. Eles poderiam ter fugido, mas eles não fugiram, eles ficaram ali. A gente vê algo impressionante, que o rapaz ali que estava cuidando ali deles ali, ele tenta tirar a vida dele, porque de alguma forma ele pensou, eu vou morrer, eles vão me matar. Os homens fugiram, os presos fugiram, e aquele homem vai, aquele soldado, aquele vigia vai e tenta tirar a sua vida. E o que o apóstolo Paulo fala? Não faz isso. Estamos todos aqui, ninguém fugiu, ninguém foi embora. Isso foi o que? Para manifestar o poder de Deus. Quem era que estava no controle da situação deles ali? Era o Senhor. Era o Senhor que estava com eles ali naquela prisão, aleluia. E aquele homem, ele foi salvo, e toda a família dele, aleluia. Glória a Deus. E assim é que nós temos que crer. Quando não existe saída, Deus, ele lhe dá o escudo da fé, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Aí eu fiz umas anotações aqui, mas eu expliquei dentro dessas anotações mesmo, versículo 2,
o capítulo 2, o versículo 3, os homens trouxeram o paralítico para Cristo. É importante termos amizade que nos aproxime de Jesus. Porque tem aquelas amizades que não vai querer que nós, servir a Deus é muito chato, não tem graça. Tem muitos assim. Eu tive tantos esses amigos, assim como os outros amigos que incentivaram, não, vamos à igreja. Não é porque hoje eu estou longe desses amigos, dessas pessoas que me ajudaram, que eu vou falar que não tive. Eu tive amigos. Eu tive aqueles amigos que me ajudaram, que andaram comigo, e eu louvo a Deus, que foram para a igreja comigo. Eu andava mais de 1 hora a pé, no sol quente. Muitas vezes os cultos a gente ia de 3 horas da tarde, o sol quente, e eu ia porque eu estava com fé, porque eu precisava de Jesus na minha vida. Então eu agarrei aquela fé que eu tinha e ia buscar a Deus. Mas eu ia sozinha? Não. Eu comecei com a ajuda daqueles amigos, aquelas pessoas que se condoeram com a situação que eu vivia ali. E aquelas pessoas queriam me ajudar, me levando até Jesus. E eu louvo a Deus por essas pessoas que moravam ali próximo de mim, que me levaram até Jesus. E elas sabem, eu não vou citar nome de ninguém, porque cada uma sabe o que fizeram por mim, orando, levando pessoas para fazer culto lá em casa, aleluia, e me ajudando. E eu louvo a Deus por essas vidas, por eu estar aqui hoje, porque o Senhor tinha plano de salvação na minha vida e usou essas pessoas, usou essas minhas amigas para me levar até Jesus. Quantas vezes eu ia empurrando meu filho pequeno num carrinho de bebê no sol quente, porque eu não tinha dinheiro da condução, mas o Senhor dava graça, dava força, e eu andava mais de 1 hora a pé. E louvo a Deus, porque Deus me restaurou, Deus restituiu a minha vida de volta, Deus me libertou de tudo que não era dele, e Deus restaurou a minha vida. E eu louvo a Deus por tudo que meus amigos fizeram por mim ali, as minhas amigas que ajudaram, que me incentivaram e que seguraram a minha mão e me deram força a buscar o Senhor. Amém. Aqui a gente vê no capítulo 2, versículo 4. Eles não mediram esforços para levar seu amigo até Jesus. É essa amizade que devemos conservar. Pessoas que te incentivam e te ajudam a ter fé. Que é esse caso que eu acabei de citar. Quando temos amigo, tudo se torna mais fácil. Por mais que a tua situação é difícil, os amigos, mesmo não estando perto, pode orar, pode clamar. E assim eu tive meus amigos, minha família buscando e orando por mim, e o Senhor me tirou daquele vale, aleluia, do vale da sombra da morte. E o Senhor me salvou, e o Senhor salva também vocês, cada um, aqueles que lançarem a sua fé. E eu creio que todos nós temos amigos que nos ajudam, que nos incentiva, assim como esse paralítico teve os amigos, eu tive os meus amigos, eu sei que muitos têm seus amigos também, que os ajuda e incentiva. E aqui a gente vê que mesmo com esses que estavam ali, com aquela fé, aqueles que buscavam Jesus, eles buscavam por um milagre, eles buscavam por uma cura, eles buscavam porque para eles não tinha mais saída. Então aquela fé daqueles que estavam ali também, muitas pessoas iam buscar Jesus por algum motivo, mas aqueles homens, muitos iam buscar por si mesmo, mas aqueles homens, eles foram buscar por um amigo. Eles não foram por eles foram pelo outro. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quando nos condoemos com a dor do nosso irmão, com a dor do nosso próximo, assim como esse paralítico, que nós venhamos
viajar na palavra de Deus, que nós venhamos nos colocar no lugar daqueles amigos e ajudar aqueles que necessitarem e precisar da gente, não importa a distância, o Senhor vai preparar e vai levar e vai te usar para a glória de Deus, não para a sua glória, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Como o Salmo 23 fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Aleluia. Deus, Ele está conosco. A gente nunca está sozinho, em mesma situação. Não estamos. Muitas vezes a gente pode pensar, onde o Senhor está? Eu fiz essa pergunta várias vezes porque eu não entendia, até que eu tive o verdadeiro encontro com o Senhor. E eu entendi que o Senhor estava me carregando no colo. Naquele momento mais difícil que eu desabava, o Senhor estava me segurando, o Senhor estava me sustentando. Então louva a Deus, e por isso eu estou aqui pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. O Senhor esteve comigo, meus irmãos, todo o tempo. Eu nunca estive sozinha. Por mais que eu me achava ali sozinha, que eu não tivesse ninguém, o Senhor estava. Porque muitas vezes a gente não fala o nosso problema para a família, a gente não fala o nosso problema para ninguém, mas Jesus sabe. Jesus sabe e conhece a nossa necessidade. E esse paralítico, ele não precisava nem falar, porque todo estava vendo, né? Era visível a situação daquele homem. Então, o que Jesus fala para aquele homem, seus pecados estão perdoados. E depois Jesus vai, levante-se, toma o teu leito, vá para a tua casa. Vai mostrar para os seus o que eu fiz na sua vida. Aleluia. E não para os seus da casa dele, mas também aqueles que estavam ali, todos viram o que Jesus fez. Glória a Deus, e é nessa fé que nós nos apegamos, é nesse Jesus que nós lançamos a nossa fé e clamamos por a vida daqueles que estão em leito, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando, não somente, meus irmãos, os nossos familiares, os nossos parentes, mas todos que estão, muitos estão presos em prisões, muitos estão ali nem pelo crime que cometeu, muitos estão presos por injustamente. Quantos não já aconteceu isso? E aqueles que estão ali, que se arrependem, Jesus cura, Jesus transforma. E nos hospitais, quantas obras, quantos milagres o Jesus já fez, Jesus já salvou, Jesus já transformou. E é nessa fé que nós clamamos a Deus pela vida de cada um dos nossos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos que estão em casa enfermos, que estão precisando de uma cura, de uma libertação. Nós precisamos orar, nos unir em oração, porque Jesus, Ele faz o milagre, Jesus, Ele cura, Jesus, Ele transforma. Eu venho pedir que continue orando aqui pela vida de Fernanda, pela vida da nossa prima também, que é tia da Fernanda, Francisca, e por cada um dos nossos que necessitam. Tem muitos que precisam de uma cura, tem muitos que precisam de libertação, de transformação, e pela vida de cada um dos nossos irmãos eu venho clamar, porque nós cremos num Deus misericordioso, Deus que salva, Deus que transforma, Deus que liberta. Então que todos venham unir uma só fé e clamar a Deus por essas vidas, porque Deus é o dono Deus é o dono da nossa vida, né? Nós só vamos na hora certa quando eles nos chamar. Então nós oramos, nós temos fé no milagre, nós temos certeza que Deus vai fazer
o milagre na vida dessas pessoas. Nós cremos que Deus é Deus, aleluia, que o Espírito Santo conduza, Pai, essa jornada, essa caminhada, meu Pai, daqueles que estão, meu Pai, assistindo, Senhor, porque eu creio no Teu milagre, no Teu poder, na Tua cura, na Tua libertação, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor continua operando milagres, ó Deus, em nossas vidas, Pai, no nosso meio, na nossa parentela, Senhor. Nós cremos em Ti, nós te clamamos, Senhor. Não somente, Pai, pela vida de Fernanda, pela vida de Chica, Pai, ali no hospital, no leito, mas por aqueles, Pai, que estão em casa, pelos nossos irmãos que estão em casa, precisando, Senhor, de Ti, precisando, Pai, que o Senhor renove as forças, aqueles que estão, meu Deus, nos hospitais, Senhor, que necessita, Pai, de uma cura, necessita de um milagre, Senhor, que o Senhor restaure, meu Pai, a força, a fé das famílias, das pessoas que estão mais próximas, dos pais, das mães, Senhor, dê ânimo, Senhor, dê força, Pai, em nome de Jesus. Deus maravilhoso, louvado, engrandecido é o Teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.